Olá, eu sou Vanessa Toledo e tá começando mais um Cultura Aventura. Hoje vai ser com bastante aventura. Eu tô aqui na entrada do Parque Estadual Serra do Mar, um lugar lindo, um pedacinho da Mata Atlântica. Aqui tem opções para todos os gostos, caminhada ao ar livre, você pode também praticar exercícios, ter contato com a natureza e também até fazer um passeio super diferente e conhecer várias construções históricas. Vamos lá! Mas olha só, antes da gente começar a nossa aventura de hoje, se liga nessa dica. Traga uma mochila, uma garrafinha de água, você pode trazer lanche também. Lá em cima, em uma das paradas, é permitido que vocês façam algum piquenique. Aqui embaixo, na parte da descida aqui da entrada de Cubatão, também tem um quiosque onde você pode comprar algum lanchinho, uma água, um suco e fazer essa aventura. Outra coisa, traga também repelente, porque afinal a gente está em contato com a natureza, protetor solar, um bonezinho, roupas confortáveis e também tênis no pé, porque a caminhada aqui vai ser longa. O Parque Caminhos do Mar tem dois acessos, um pela Portaria de São Bernardo do Campo e outro pela Portaria da cidade de Cubatão. Para quem vem de São Paulo, o acesso com veículos particulares é feito pela rodovia Anchieta, seguido pela própria rodovia Caminho do Mar, num trecho que é permitido automóveis. E o horário de funcionamento do parque é sempre de quarta a domingo, das 8 às 17 horas e também aos feriados. Nosso ponto de partida é o portal aqui em São Bernardo do Campo. Eu vou conversar com o Carlos, que já está aguardando a gente aqui, para passar todas as informações para você também, que depois vai querer fazer esse passeio incrível aqui. Carlos, conta para mim, aqui é um centro de apoio, né? Como é que funciona? As pessoas que quiserem fazer esse passeio, o que elas precisam fazer? Legal, Vanessa, a gente tem a chegada aqui tanto por São Bernardo do Campo quanto por Cubatão. O parque hoje, quando começamos a concessão, fizemos a inclusão de todos os públicos e abrindo as duas portarias. Então a gente tem a possibilidade de chegada aqui por cima e a chegada por Cubatão. O parque ele é aberto das quartas aos domingos, a partir das 8 da manhã até as 17 horas. E em ambas as portarias, nós temos uma estrutura de bilheteria, a qual o visitante pode chegar e fazer a aquisição do ingresso diretamente no parque. Ou ele não precisa necessariamente agendar. Não é necessário agendamento. Tá. Nós temos também, através do nosso site, a disponibilização de compra de ingressos para todos os públicos, com algumas promoções constantemente sendo disponibilizadas para o público. O único passeio que requer agendamento prévio é a trilha da Cachoeira da Torre, que nós já iniciamos a operação. É um número limitado de pessoas por dia, por questões de segurança. A nossa equipe de monitoria acompanha com toda a infraestrutura de apoio e conforto para os visitantes. Então, por conta dessa limitação, nós pedimos o agendamento prévio. Tá? Eu vi aqui também que nessa parte aqui de São Bernardo, que a gente está, também tem um estacionamento super amplo, né? Então, quem quiser chegar até aqui de carro, pode vir, para o carro aqui, deixa o carro aqui estacionado e vai para esse passeio, né? Perfeito. Nós temos vagas para ônibus, para vans e veículos de passeio normal. Nós temos capacidade para até 480 veículos num único dia. E no núcleo de Cubatão nós também temos um estacionamento que ele fica na área externa da portaria do parque, com capacidade para 200 veículos. O estacionamento ele é cobrado, o valor é R$ 25,00 por veículo. A diária? Você deixa a diária, paga e vai aproveitar o dia inteiro? Para aproveitar o dia inteiro, para curtir o passeio, sim. E eu vi também que tem bastante escolas, né? A gente chegou aqui, estava cheio de estudantes, né? Como é que as escolas, quem trabalha com alguma escola, quer fazer esse passeio, como vem com um grupo, é melhor agendar antes, comprar esses ingressos?
nós recomendamos, nós temos um time hoje especializado em organizar e receber as demandas das escolas, e no nosso site a gente tem um ponto de cadastro para quem tiver interesse. A nossa equipe comercial faz contato e dá todas as orientações e organização para receber as escolas, uma vez que é um grupo volumoso de pessoas que requer um atendimento diferenciado. Ai, muito legal, eu já estou ansiosa, né? Já estou ansiosa, a subida já foi super interessante. E vamos lá, vamos continuar esse passeio com a gente. Obrigada, tá, Carlos? Vai vamos ser um por prazer. Aqui. O Parque Caminhos do Mar, sob recente concessão à Parque Tour, está localizado no Parque Estadual Serra do Mar e proporciona aos seus visitantes uma experiência única e inesquecível, em meio à natureza exuberante da Mata Atlântica. E existem 3 roteiros diferentes que podem ser realizados: o roteiro ecoturístico, o de aventura e também o roteiro histórico. E eu tô na trilha que leva até o Monumento do Pico. É uma trilha de mais ou menos uns 2 quilômetros. É uma trilha até tranquila, pelo que eu tô sentindo aqui, e que vai levar a essa primeira parada do Monumento do Pico. Vamos lá! E chegamos aqui no Monumento do Pico, que faz parte do roteiro para quem escolhe vir pela Calçada do Lorena. É um roteiro que as pessoas não são todos que vêm aqui fazer esse roteiro, porque tem essa trilha de 2 quilômetros. Mas, gente, vale muito a pena. A trilha é super tranquila, são 2 quilômetros para vir, depois você vai ter que voltar. Mas se liga só nesse visual. Olha isso aqui, gente. E esse aqui é um monumento que indica o pico mais alto da Calçada do Lorena. Como todos os outros monumentos, é um monumento de 1922, então a gente vê a parte da história aqui e também pode desfrutar dessa vista que é incrível, gente. E antes de chegar ali no portão que começa a parte desse roteiro histórico, a gente está caminhando aqui na ponte do reservatório do Rio da Pedra. Estou com o Wellington aqui, que é historiador, ele vai acompanhar a gente nesse passeio, e ele estava me explicando também uma parte super importante que não é história, mas que é muito interessante, né, Wellington, sobre essa área que a gente está vendo aqui. Sim, na verdade faz parte da história da construção da usina Henry Borden, né? Uhum. Esse reservatório,
Ele foi planejado quando da construção da usina, da barragem do Rio das Pedras, que fornece água para que haja a produção de energia elétrica através da usina. Porque então, naturalmente isso aqui não existia. Não, é uma paisagem já modificada pelo homem, né? E você até me falou que tem um termo... Atrópica, que é algo que foi modificado mesmo. Essa paisagem modificada pelo homem. Isso, essa paisagem é completamente diferente antes dessa intervenção. Na verdade, isso faz parte de um grande complexo do complexo Billings, né, que fornece a água, inclusive, para uma região muito grande, inclusive da Baixada Santista. E parte dessa água represada é responsável pela produção de energia elétrica através da usina Riborden. Então a gente vai seguir agora para o nosso passeio. Vamos lá! E nós chegamos aqui no ponto específico que é o início da Estrada Velha. É parte da história do Brasil, né, e de São Paulo também. Eu fico imaginando como que era isso aqui naquela época, né, para ter essa travessia, e tanto para descer quanto para subir. Aqui, daqui em diante, faz parte de Cubatão, né, Wellington? Aqui é o limite entre os municípios de Cubatão e São Bernardo do Campo, né? Nós começamos o roteiro aqui, subimos de van, né, até a parte de São Bernardo, e agora daqui para lá é Cubatão. É Cubatão. Então todos os monumentos históricos que a gente vai ver daqui para frente fazem parte do município de Cubatão. Incluindo o Monumento do Pico, que nós visitamos. Que nós visitamos, né, também, que é outra... É o único monumento que está fora do trecho de serra, né? Mas ele está dentro, geograficamente, do município de Cubatão. Então vamos lá, vamos conhecer. E o roteiro histórico que a gente vai fazer agora vai percorrer a antiga Estrada Velha de Santos. É uma trilha asfaltada onde estão localizados os mirantes para a Baixada Santista e também os monumentos históricos. São aproximadamente 16 quilômetros contando com ida e volta. E esse passeio vai ter a duração entre 2 a 4 horas, dependendo do tempo em que você, visitante, permanecer nos monumentos e nas paradas. E olha só que interessante aqui, ó, essa parte, esse lado aqui, ó, é asfalto, e aqui, esse trecho aqui já é concreto. E essa parte aqui é a primeira estrada de concreto armado que foi construída na América Latina, gente. É uma divisão, asfalto, e parte para cá é concreto. Mais história para vocês. E agora a parada é aqui no Pouso de Paranapiacaba. Ele está em restauro, né? A gente não pode entrar lá para visitação, mas Wellington, me conta o que significa esse monumento, qual que é o contexto histórico dele? Então, o Pouso de Paranapiacaba é o primeiro nome, né? Paranapiacaba é um termo de origem tupi, que significa local de onde se avista o mar, né? E faz parte, então, desse conjunto de monumentos da Serra. Esse casarão, especificamente, ele comemora o início do automóvel no Brasil. Porque a estrada, ela não era pavimentada até 1922, quando, por uma ação do governador de estado, na época se falava presidente do estado de São Paulo, Washington Luiz, ele mandou pavimentar e construir os monumentos. Cada monumento possui uma história, né? O Pouso de Paranapiacaba, ele tem essa singularidade. Nós vemos, inclusive, na parte de trás, um grande mapa do estado de São Paulo com as estradas que existiam naquele momento, né? Então é um marco do início do automóvel no Brasil, no estado de São Paulo. E ele é importante porque esse casarão foi palco de saraus dos artistas da Semana 22, Semana de Arte Moderna. Você estava me falando que quem fez os azulejos, né? Isso. O artista participou da Semana de Arte Moderna. Isso, é importante falar isso, que todos os monumentos têm a assinatura do arquiteto Vitor de Bugrá, que era um grande arquiteto na época no Brasil, e os desenhos nos azulejos do José Huarte Rodrigues, que também era um artista muito famoso dentro desse contexto aí da Semana 22. Então, falar dos monumentos da Serra, em Cubatão, é falar também desse movimento cultural da Semana de Arte Moderna no Brasil.
né? Eu falei para você que hoje era um passeio diferente e um passeio com muita história. Tem a parte de aventura também, mas tem a parte de história que é muito interessante. A gente vai continuar por aqui. Vamos lá. E aqui são as ruínas de uma casa que abrigava os trabalhadores que construíram todos esses monumentos à época. Eles ficavam aqui, é praticamente o mesmo material que foi construído, esses monumentos, foi utilizado nessa construção aqui, com algumas diferenças, claro, mas parte dessa história também dos trabalhadores que fizeram todos esses monumentos ficavam abrigados aqui nesse local, que também dá para a gente visitar e ver aqui, gente, é muito interessante. E das ruínas até a nossa próxima parada, passamos por um trajeto um pouco mais extenso. E esse dia ensolarado permitiu registrar paisagens marcantes para lá de belas. E esse local aqui é conhecido como Curva do Uau. Gente, não é para menos esse nome, porque olha só o que a gente vê aqui. De um lado, muita área da Serra do Mar, a gente consegue também ver grande parte da Baixada Santista. E a sensação que a gente tem aqui é de realmente falar uau. Quando eu cheguei e olhei isso daqui, eu falei, uau, que coisa mais linda. Aqui é mais um ponto interessante, nós estamos na frente dos dutos da usina Henry Borden, diferente do que muitas pessoas até podem confundir com os outros dutos da refinaria, aqui passa água, né? E essa água ela pode atingir até 400 km/h para gerar energia lá embaixo. Então é mais uma informação super interessante e a gente vê isso de perto também. E agora eu tô aqui com a Gabi, que é monitora. Essa parte aqui da caminhada é uma parte que fica um pouco mais acentuada. Lá de cima do portão até chegar aqui é mais ou menos 4 quilômetros, né, Gabi? E aqui a gente chega no Belvedere. O que é esse Belvedere? O que é esse monumento aqui? O Belvedere, ele é uma praça para quem desce a calçada do Lorena, faz esse caminho
então pode chegar aqui e descansar. Ele foi feito justamente para isso, também na semana de 22, tá? O caminho da Calçada Lorena, ele continua do outro lado da rua. Em frente continua essa parte do caminho da Calçada de Lorena, Sim. né? Uhum. E aqui é um ponto de parada específico para quem está caminhando chegar, parar, olhar e dar uma descansada. Isso mesmo, e Belvedere vem da palavra Bela Vista, né? Tá. Antes do reflorestamento que Cubatão conseguiu, aqui dava para se ver a Baixada também. Que legal! Vamos subir aqui para conhecer. E claro que nós aproveitamos, né, para desfrutar desse momento também e descansar um pouquinho, porque a gente está caminhando já há bastante tempo. Gabi, me explica sobre essa calçada do Lorena, que ela termina aqui, vindo lá do Pico, né? Isso, lá do Monumento do Pico, você desce mais ou menos 1 quilômetro, é uma descida íngreme, então essa praça aqui foi feita justamente para isso, para você descansar logo depois do caminho. Logo aqui atrás continua o restante da calçada que vai até o rancho da maioridade, onde tem outro ponto de parada para descanso também. Então, se a gente... E é permitido caminhar aqui por aquele trecho da calçada? Sim, abertamente, sem monitor, junto, essa trilha é autoguiada. E aí a gente chega saindo daqui, se eu quiser cortar caminho por um caminho diferente, eu vou sair lá no rancho da maioridade. Isso, você tem essa escolha do cortar caminho ou você pode continuar também pela estrada, vai dar lá do mesmo jeito. Que é o que a gente vai fazer, né? A gente vai continuar aqui pela estrada. Então, esse trecho é a calçada do Lorena, né? Isso, ela foi construída em 1790 pelo Bernardo José Maria de Lorena. Então essa aqui é a primeira via pavimentada com pedra que ligava o litoral ao Planalto. E a gente estava até conversando aqui, né? É claro que por aqui não passava veículos, né? O que passava por aqui na época? Além das pessoas caminhando, você me falou que também era um transporte com... Mulas. Com mulas. Então Isso. aqui era esse espaço, né, a calçada do Lorena, da descida ou subida da serra, né, dependendo do lugar que você vem. E aí passava aqui por esse trecho, né? Isso. Muito interessante, muito interessante. Outra curiosidade também aqui é que passou Dom Pedro I no 7 de setembro para dar o grito de independência lá no Ipiranga. Então ele passa aqui, ele sai de Santos ao alvorecer, então ele sobe com toda a comitiva dele para dar o grito lá em cima. Nesse chão que a gente está pisando Aqui aqui. mesmo. E isso é história, né, Gabi? Porque aqui também tem muitas lendas, muitos contos, mas isso aí que você está me contando é história. Dom Pedro passou por aqui. Sim. Então vamos continuar o nosso passeio. E nós chegamos agora aqui em mais um dos monumentos, que é o Rancho da Maioridade. A gente já consegue ver aqui que ele é bem grande, né? Bem representativo. O que significa esse rancho, Wellington? Então, o Rancho da Maioridade, ou Casa de Pedra, os cubatenses conhecem muito como Casa de Pedra, né? Até por conta dos passeios que se fazia aqui na década de 70, 80. E bem, dentro desse contexto dos monumentos do Caminho do Mar, que nós já falamos, de que cada um representa uma parte da história, esse casarão representa, é uma homenagem à Estrada de Lorena. A estrada. A Estrada da Maioridade, construída em 1840, em homenagem a Dom Pedro II, que teve a sua maioridade antecipada, né? E conta também essa história do transporte nesse período, né? Ali existe, por exemplo, uns azulejos que mostram já a possibilidade de se descer com carruagens, coisa que não era possível na calçada de Lorena.
Que legal. E existem lendas, né? Eu sei que você gosta muito de lendas, mas eu adoro essas histórias que contam. Já ouvi essa história aqui e o Wellington hoje vai desvendar pra gente, né, Wellington? Era comum as pessoas falarem que Dom Pedro I se encontrava com a Marquesa de Santos. Eu confesso que por bastante tempo eu achava que isso era verdade. Muita gente, porque foi uma lenda assim, muito difundida, né? É lenda porque, em primeiro lugar, o casarão foi construído 100 anos depois da independência do Brasil. Olha só, gente. Comemorando o centenário da independência. E então não passa realmente de uma lenda. Porque essa época Dom Pedro nem estava mais vivo, né? E outra coisa que poucas pessoas sabem, a Marquesa de Santos nunca foi a Santos. Ela recebeu esse título de nobreza, mas ela não era, ela era da corte do Rio, ela não teve contato, né? Mas é um casarão muito representativo para a história da cidade. O cubatense tem muita identidade com esse local. Então, assim, muita história, mais histórias e lendas também, né, Wellington? Que é super importante, que eu acho que faz parte, né, da vida das pessoas. Caminhando mais um trechinho lá do Rancho da Maioridade, a gente chega aqui no Padrão de Lorena, que é mais um monumento lindíssimo, né, Wellington? E o que é esse monumento aqui? Então, Padrão do Lorena, bem, Padrão é um nome que se dava no processo de colonização do Brasil. Eram marcos onde os portugueses diziam: essa terra pertence a Portugal. Tanto que no alto do monumento a gente vê a esfera armilar, que é um símbolo do poder português, do reino português. E o monumento é uma homenagem ao Bernardo José Maria de Lorena, que mandou construir a calçada de Lorena. É um monumento bastante significativo, porque ele através dos azulejos, conta um pouco dessa história. Das carruagens. A gente consegue ver, né, essa representação através desses azulejos. Exatamente, também, né? Muito bonito. Azulejos, como nós já dissemos, do José Huarte Rodrigues. Esses aqui também. Todos os azulejos são de autoria do José Huarte Rodrigues. Nossa aventura de hoje vai ficando por aqui. Eu termino no Cruzeiro Quinhentista, que é também um dos monumentos históricos que faz parte desse roteiro, mas ele já é fora da Serra do Mar. É um monumento histórico lindíssimo e cheio de história também. Uma dica, esse passeio que nós fizemos hoje dura em média aí umas 3 horas. Toda primeira quarta-feira do mês, esse passeio sai por apenas R$10. Acompanhe as nossas redes sociais, siga o nosso Instagram e YouTube, porque lá também tem bastante conteúdo exclusivo para vocês. E semana que vem tem muito mais Cultura Aventura.